no computador. Bom, gente, hoje o nosso tema é o quê? Autossabotagem. Primeiro, o que é sabotagem? Quando um projeto é sabotado, significa que alguém maliciosamente, de forma, né, inescrupulosa, Nossa, essa olha, foi top, hein? né, mas de forma sorrateira, de forma desleal, foi lá e fez algo para que aquele Não projeto desse não certo. desse certo, né? É, isso pode ser algo físico, né? Por exemplo, vamos sabotar sei lá, um foguete. Foi lá e mexeu em alguma coisa, estragou, desligou um fio. Mas o que é então a autossabotagem? Alto de si mesmo, né? Exatamente, Da aquilo que fala própria de si mesmo. pessoa. Autoimagem, imagem de si mesmo. Autoestima, estima por si próprio, né? Então, o que é autossabotagem? A autossabotagem é você sabotar a você mesmo. Mas aí você pode dizer assim, mas que absurdo, não existe isso. Ninguém quer sabotar a si mesmo. Às vezes as pessoas querem até sabotar o outro por vingança, por maldade, etc, né? Por uma dor mal resolvida, mas autossabotagem? Sim, autossabotagem. E na autossabotagem o que mais acontece é aquela coisa das historinhas, né? O que são as historinhas? Fala aí, Edmar. As autossabotagens são essas histórias, né? Essas historinhas que são historinhas bem contadas, na maioria das vezes verdadeiras, né? São realmente histórias que estão dizendo, né, para a pessoa que ela poderia realizar alguma coisa, poderia fazer alguma coisa, mas ela não está fazendo por conta daquela história. Aquela historinha é a sua autossabotagem. E vou dar um exemplo Isso que eu ia aqui falar, dá um exemplo bem prático de uma prático. historinha. Vou dar um exemplo meu. O pessoal falava assim para mim, a Tati, né? Demais, você precisava gravar vídeos aí para falar de família, né? Falar da sua vida, enfim, fazer isso que nós estamos fazendo aqui agora. Não é, e eu, o que eu falava? É verdade, gente. Né? Eu tinha conteúdo, a gente trabalha com família há mais de 12 anos, então, conteúdo, a gente tinha um monte. Experiência nossa de casamento, um Um monte. monte. Saber falar em público, eu gosto de falar. Agora, então, o que eu preciso para gravar um vídeo, gente? Basicamente, nada que é profissional, nada que eu não sei, que eu preciso de um celular, preciso pôr esse celular em algum lugar, olhar para ele, apertar o play e gravar o vídeo. Simples assim. E aí, simples, né? A Parece. princípio sim, né? E aí, partindo do princípio que a gente fala melhor feito do que perfeito, né? De repente você está aí querendo gravar um vídeo, compartilhar a sua vida, compartilhar uma experiência, e você está esperando o dia ideal. E aí, o que eu fazia, gente? Maravilha, é verdade, eu preciso gravar vídeo, não, é legal. Para mim gravar, eu preciso de uma câmera, eu preciso ou de um celular melhor do que eu já tinha. Aí eu arrumava um jeito de arrumar um celular ou a câmera. Nossa, Enquanto não mas arrumava o celular ou a câmera, os não, vídeos não eram gravados. os vídeos não eram gravados, vai escutando. Aí eu arrumei o celular, beleza, tô com um celular legal, aqui uma câmera legal, dá para gravar vídeo. Cara, mas não tem onde eu pendurar esse celular. Porque fica ruim, né? Você ficar gravando vídeo com a mão, vai ficar tremido e os vídeos não Não vão ficar saíam. bons. Comprava o tripé, o famoso tripé, pôs o celular. Que coisa mais Ainda não tem uma boa engraçada. iluminação agora. Não tem iluminação, né? Arrumei a luz. Ó, e nisso, qual vídeo que eu gravei? Nenhum. Nossa, gente, mas som ambiente para gravar vídeo fica ruim, viu? Tem que ter microfone. Porque o pessoal mesmo diz, né, meu amigo Ronaldo Alquimim, uma imagem ruim a gente até suporta, agora um som Som ruim, ruim não dá. então vou ter que arrumar o microfone. Arrumei o microfone, o que acontece agora? E até agora, olha quanta coisa que passou e eu não gravei vídeo nenhum. O que isso é, gente? Historinha. E Historinha, sabotagem. autossabotagem. Tá com tudo pronto e agora? Nossa, mas agora eu preciso formular um conteúdo. Mas você já tem conteúdo, não, eu preciso sistematizar, eu preciso fazer um slide. E aí vai, gente. Aí amanheceu um dia brusco. Nossa, não tá de sol hoje. Eu tenho que aproveitar um dia que tiver de sol, porque o sol ajuda na iluminação. Aí vai, aí vai. E aí eu ficava com um monte de historinha e não gravava Vídeo nada. nenhum. Então, o que são as historinhas? Tá certo? O que são as historinhas? São as desculpas. As As justificativas, né? justificativas todas verdadeiras, tudo verdadeiro. É bom você ter uma câmera top para gravar um vídeo. É bom você ter um microfone que o som fica muito melhor, ok?
Claro que tudo isso é verdade, claro que tudo isso é bom, mas no fundo, o que eu estava fazendo? É um projeto de gravar vídeo, projeto de compartilhar conteúdo, projeto de estar aqui com Alcançar você, pessoas, né? alcançar pessoas, abençoar famílias. O projeto está aqui, mas não vem ninguém de fora para sabotar esse projeto, ou seja, para fazer esse projeto dar certo. Dá errado. Dá errado. É. Na verdade, o que vem é o próprio senhor Edmar Vinha, né? né? Se auto-sabotando ali, colocando as historinhas para minar o projeto. E aí, olha que interessante, gente. E por que a gente se auto-sabota? Cara, da onde que sai isso? Para que o Edmar fazia isso? Se ele queria, se conscientemente ele sabia qual era o propósito de vida dele, ele sabia o que ele deveria falar, ele conhecia os conteúdos, ele tinha um carisma de várias pessoas, tinha o apoio de muitas pessoas, falavam, Edmar, você devia, né? Então ele tinha tudo, mas o que ele não tinha e que permitia que ele se auto-sabotasse? Ele não tinha a aprovação dele mesmo. No caso do Edmar, no caso dele, o que estava auto-sabotando ali? Trazendo aquela sabotagem nesse projeto especificamente, que ele deu exemplo aqui. Autoimagem, né? Insegurança, eu não sou capaz, eu não vou ser bom o suficiente, as pessoas, tem gente melhor do que eu, e por aí vai um monte de coisas. E aí o que a gente percebe? A gente percebe que existem inúmeras pessoas, né? Eu e você, em algumas áreas, às vezes a gente rompe muito, em outras a gente vê que a gente não. Parece que não vai para frente, né? Não sai, parece que fica patinando na lama, né? Um exemplo também bem clássico é aquelas pessoas que têm de autossabotagem, por exemplo, na área financeira. O que acontece com pessoas que têm problema na área financeira? Já viu pessoas, ou você conhece pessoas, ou de repente você é uma dessas pessoas, né? Que vive endividado? Aí você luta, sai daquelas dívidas, nossa, que legal. Aí você respira 1, 2, 3 meses, dali a pouco você tá todo endividado de novo. Então existem várias coisas, existe um padrão, existem crenças limitantes que dizem que para você o seu padrão financeiro é aquele, de repente porque você vivenciou isso na infância, seus pais eram cobrados, ou você passou muita escassez, etc, né? Nós não vamos entrar no mérito disso agora. Mas por padrões que você vivenciou, você se programou para viver daquela forma. Então, quando você começa a se, né, Edmar, assim, a se estabilizar financeiramente, o que acontece? Alguém, que é você mesmo, lá no seu inconsciente diz, não, você não pode prosperar, você não pode estar vivendo uma vida próspera, equilibrada financeiramente. E aí, automaticamente, de forma inconsciente, começam a aparecer aquelas coisas assim, ó, um carro que quebra, o filho que fica doente, não sei o que queimou. Alguém te pede um dinheiro emprestado. Né? Alguém fica doente, acontece... E nem que aconteça nada, você mesmo pega lá e você dá um finiquito, não sei, você vai lá e compra um negócio que você não precisava naquele momento, para você gastar aquele dinheiro, para você tirar aquele dinheiro. Para você manter aquele padrão inconsciente, que ainda, né, nesse exemplo que nós estamos dando, seria inconsciente, para você manter aquele padrão que você acredita que é o seu padrão financeiro, que é o seu nível, é o seu máximo ali, é o seu topo ali financeiro. Então, se você passar daquilo, o que vai acontecer? Você vai se sabotar, você vai criar situações, inconscientemente, criar situações para que você diminua de novo o seu padrão e você pare naquele padrão que você acha, né, que você foi programado para ficar. É muito sério, muito sério. É um tal da autossabotagem, gente, sim. E aí eu pergunto aqui para você que está nos vendo aqui agora ao vivo ou vai ver esse vídeo depois, em qual área da sua vida você está se auto-sabotando? Em qual área que de repente você chegou num momento que você não sai daquilo ali? Você tem oportunidade, mas não sai daquele lugar, gente? É que você está falando isso, eu estou pensando assim, ó, pessoas que se sabotam na área sentimental. Já viu pessoas que está quase dando certo? Aquela pessoa que tudo a ver, tudo legal, tudo certinho.
ela arruma alguma coisa, ela começa a ficar tava tudo perfeito, ela tava vivendo um sonho, de repente, do nada, ela começa a sentir, parece que não é isso não, parece que não era isso que eu queria, parece que, a pessoa é muito isso, aí começa a achar um monte de defeito naquela pessoa e, pá, termina o relacionamento. Pois é. Quantas pessoas, quantos homens, quantas mulheres numa situação dessa? Então, assim, de repente você está hoje com a sua vida num patamar, num momento que você, puxa a vida inteira eu tive oportunidade, já era para mim estar em outro nível, já era para estar em outro nível emocional, financeiro, espiritual, profissional, mas você Conjugal. chega e você se auto-sabota. Não tem ninguém, você fala que é mal olhado, você fala que é olho gordo, você fala que colocaram o seu nome na boca do sapo, mas não tem nada disso. Né, a maioria das vezes, falando que não existe isso, tá, gente? Tô falando o seguinte, que a maioria das vezes você mesmo, meu querido, minha querida, que está se auto-sabotando. Na área da saúde, a pessoa tá lá, né, de repente fazendo lá uma reeducação alimentar e ela tá ficando mais saudável, tá ficando mais disposta, chega um determinado ponto. Nossa, gente, isso acontece muito. Aí começa a comer de novo, e aí ganha uns para os exercícios físicos, volta para o sedentarismo. Fala, é difícil manter, é difícil não sei o que, pronto, e volta tudo de novo. Aí você fala, puxa vida, mas eu tinha emagrecido 5 quilos, 10 quilos, por que eu voltei? Por que eu voltei a comer de novo de noite, abrir a geladeira de madrugada? Isso se chama auto-sabotagem. Gente, olha para vocês verem como que a questão é tão séria. Por exemplo, uma pessoa que sofreu abuso sexual, tá? Vamos pegar um exemplo mais sério agora. Essa pessoa, né, acha que superou, porque muita gente nem sabe nem tem consciência clara de que sofreu um abuso sexual, principalmente se foi na infância, né? Então, o que ela faz? Ela se fecha naquela história, ela joga aquilo pro inconsciente para que ela não tenha que vivenciar aquela dor, e ela vai vivendo a vida normalmente. Ela cresce, ela isso, ela aquilo, ela namora, ela fica noiva, ela casa, e aí quando ela casa, ela vive um casamento todo desgastado, um casamento na área sexual principalmente, né, lógico, toda arrebentada, né, toda insatisfatória, toda insatisfeita, toda, né? Por quê? Porque, e aí aquela coisa, porque o pessoal fala da mulherada, fala que tem dor de cabeça, né? Mas muitas vezes, muitas mulheres que sofreram, que passaram por abuso sexual, elas passam sem saber por autossabotagem o tempo todo. Por quê? Porque o padrão que ela tem de sexo é um padrão deturpado, é um padrão que foi denegrido, é um padrão que traz sofrimento, constrangimento, e lá no inconsciente dela, ela criou algo para dizer assim, nunca mais eu quero passar por essa dor. Então, o que ela faz? Toda vez que ela for estimulada, ou que ela tiver, que ela entender que ela tem que passar por um ato sexual, vamos dizer assim, ela vai se sabotar. E aí você acha que ela não sente dor? Ela sente dor. Porque o cérebro da gente nos programa para fazer a sabotagem com a gente. Não é verdade? Não é bem isso? Então sente dor, tem... mas aí tá, só as mulheres? Não, homens também. Às vezes tem ejaculação precoce, né? Não consegue ter ereção, e por aí vai. Aí o casamento tá arrebentado, tá detonado, e acaba às vezes o casamento, porque a gente não tinha um sexo bom. Na verdade, não é isso. Na verdade, um dos dois, ou às vezes até os dois, estavam se auto-sabotando. Por quê? Porque faltou autoconhecimento. E faltando autoconhecimento, falta autocontrole. Faltando autocontrole, vai tudo por água abaixo. Ô, gente, mas é isso, ó. Em qual área da sua vida, em qual área, meu queridão, que você está se auto-sabotando? Em qual área? Fala aí pra nós. Fale pra nós, fale pra você, né? No seu coração agora. Talvez seja na área financeira, o Tati do exemplo, talvez seja na área sexual, o Tati já trouxe aqui, talvez seja na área profissional, no seu desenvolvimento como pessoa. Né? Você dá um monte de historinha, você podia fazer um curso, você podia se especializar, você podia, trabalhar em outro lugar diferente que você trabalha. Ganhar mais, mas aí sempre dá um jeitinho de ficar, né? De cair, enfim. Qual área que é? Tem jeito de trabalhar? Claro. E de repente, o que nós estamos trazendo aqui para você vai te dar uma luz